E aí, Rasta! Esse é o canal Baú, seja bem-vindo! Eu sou Veloso, vou falar do nosso adversário de hoje pela nona e última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano 2023. Este é o raio-x do adversário, trazendo hoje o Itabuna Esporte Clube, fundado em 23 de maio de 1967, só que ele é oriundo de uma outra equipe chamada Itabuna Futebol Clube, que teve que ter uma reformulação no seu estatuto para trabalhar com futebol profissional. Antes era apenas o futebol amador, e esse outro time foi fundado lá em 3 de maio de 1929, 2 anos antes da fundação do Tricolor de Aço. Em 67, o Itabuna nascia com as cores amarela e preta e não azul, como a gente encontra hoje, azives e branco. Essas cores é em homenagem a uma seleção do Intermunicipal lá de Itabuna, que venceu aí 8 campeonatos desta categoria, e o Itabuna resolveu homenagear esta seleção de Itabuna com as cores azives e branca, Rasta. O nosso tricolor encontrou o Itabuna 18 vezes aí na história, inclusive teve confronto pelo Campeonato Brasileiro Série A e pelo Campeonato Brasileiro Série B, foram um encontro em cada uma dessas divisões. Em 79 pela Série A, em 80 ou foi 81 pela Série B, já que o Itabuna ele disputou 3 vezes a Série B, em 80, 81 e 84, e o Campeonato Brasileiro Série A 2 vezes, em 78 e 79. Já pelo Campeonato Baiano, o Bahia encontrou ele 16 oportunidades, totalizando aí 18 encontros, onde o tricolor venceu 12 partidas, empatou 3 e perdeu 3. As 3 que o Bahia perdeu foram todas dentro do território do Itabuna, dentro de sua residência, onde será o palco do jogo de hoje, e que vai encontrar o Itabuna em uma situação que poderia ser muito diferente da que ele iniciou o campeonato. O Itabuna, lembrando que começou o campeonato arrebatador, vencendo todo mundo. Se falava que o Itabuna era até o time a ser batido neste campeonato baiano, além do Bahia, depois do Bahia, mas aí no momento que o Itabuna perdeu a sua invencibilidade, não conseguiu mais vencer sua partida. Desde a 4ª rodada que ele não consegue mais se manter firme, se manter forte na competição, e chega nesta última rodada, na 9ª rodada, correndo o risco, inclusive, de não ser classificado, apesar de ele ainda se encontrar no G4 e só depender dele para poder se classificar. Pode acontecer de, até com uma derrota ou um empate, ele consiga também se manter nesse G4, caso os seus adversários não consigam também vencer. Isso vai ser muito difícil, afinal de contas tem 3 equipes aí correndo atrás do prejuízo. O Itabuna ele está com 12 pontos na 4ª colocação, com 3 triunfos, e logo na 5ª colocação tem o Vitória com 11 pontos, também 3 triunfos. Ambos estão com o saldo zerado, ou seja, apenas com um único empate e o Itabuna perdendo, o Vitória consegue a vaga, já que isso se o Bahia de Feira não vencer, né? Já que ele chegaria ao número de pontos do Itabuna e venceria pelo saldo de gols marcado, porque o saldo de gol acabaria ficando igual, zerado para os dois, e o Vitória teria a quantidade de gols marcado maior, dependendo do placar do jogo do tricolor, né? Vai que o Bahia ganhe de 5-4 e o Vitória empate em 0-0, aí os números de gols marcados vai ser maior para o Itabuna, então não é bem assim não. Tem um cálculo aí, tem uma matemática aí para ser feita antes mesmo de consagrar o Itabuna ou Vitória como sendo o seu 4º colocado na tabela de classificação. Correndo por fora, como eu falei, tem o Bahia de Feira, que tem 10 pontos e só precisa de um triunfo e que o Itabuna perca, ou até empate, porque o Itabuna empatando ele chegaria também a 13 pontos, continuaria com saldo zerado, e o Bahia de Feira, que já tem um saldo zerado, vencendo vai positivar o seu saldo e vai ficar com os mesmos números de pontos do senhor Itabuna. O Bahia de Feira que vai pegar o Jacobinense, que está aí brigando para não cair, junto com o Atlético de Alagoinhas, que está ali também na pressão para não cair, tem 8 pontos, mas pega o Doce Mel, está com a situação mais ou menos
encaminhada aí o Atlético de Alagoinhas, que não tem nenhuma chance de classificação. Quem também tem chance de classificação é o Barcelona de Ilhéus, o adversário do Vitória, que também conseguiria aí a sua vaguinha, mesmo o Itabuna perdendo a sua partida. Caso o Itabuna perca a sua partida e o Barcelona de Ilhéus vença o Vitória dentro de sua residência, algo que não tem sido tão difícil de acontecer assim, a gente tem visto isso com muita tranquilidade. O fato é que hoje, às 16 horas, nós conheceremos os outros 2 classificados desta primeira fase do Campeonato Baiano 2023, já que o Bahia e o Juazeirense já estão com suas vidas encaminhadas. O Jacuipense, apesar de ter ali uma remota chance de ser desclassificado, talvez aí vai fazer um jogo de compadre junto com a Juazeirense, que são os times que provavelmente vão se enfrentar na próxima fase, nas quartas de final, caso a tabela de classificação se continuar assim. O Jacuipense ele tem 14 pontos, com 4 triunfos, e o Vitória conseguindo vencer e o Itabuna também vencendo o Bahia, o Vitória ficaria com também 14 pontos, também com os mesmos números de triunfos, e poderia vencê-lo no saldo de gols. Então existe uma chance remota aí do Jacuipense também perder a sua vaguinha, o que eu acho muito difícil. Mas o Bahia, Rasta, quem é o Bahia nessa última rodada do Campeonato Baiano? O Bahia é aquele time que vem aí decepcionando seu torcedor, e que apesar da decepção que ele tem provocado no seu torcedor, tem muitos torcedores querendo que o Bahia entregue a sua partida de hoje diante do Itabuna para desclassificar o Vitória. Mas eu vejo que o Bahia hoje tem uma gestão que não tem muito interesse de ficar olhando essas questões de torcedores, dessas rivalidades de torcedores, não. Acho que o CFG, eles devem estar olhando essa semifinal mais de uma forma mercadológica, mais de uma forma financeira do que esportiva ou de rivalidade entre torcidas. Eu acho que se você for olhar qual é o evento que deve vender com mais facilidade, um Bahia e Itabuna na semifinal tem menos importância, entre aspas, né, com todo respeito ao Itabuna, do que um Bavi, que eles com certeza vão vender ingressos até daquela parte lá do Museu do Bahia, como eles costumam fazer quando a lotação do estádio atinge o seu máximo. Então, mercadologicamente falando, é interessante para o CFG ter um Bavi na final, na semifinal, do que ter um Bahia e Itabuna. Então, essas questões eu acredito que fiquem apenas no imaginário do torcedor, ou até para poder zoar o time rival. Porque até se você for falar em questões esportivas, essa ideia de ficar fugindo de confrontos não é um modus operandi do tricolor, não. Isso aí é o time adversário que busca isso na sua história. A gente já viu algumas vezes, inclusive entregando o jogo para o Bahia ser rebaixado para a Série B. Eu acho que o Bahia não tem que pensar nisso. Inclusive, eu como torcedor não acho que o Bahia deva dar a entregada lá a ele nessa partida para fugir de um confronto Bavi nas quartas de finais, ou desclassificar o Vitória. Talvez não seja nem a ideia de fugir do confronto, mas desclassificar o Vitória por mais uma vez, por mais uma temporada, não chegar nas fases eliminatórias. Eu acho que na minha cabeça eu entendo que é melhor ter o confronto e o Bahia ser mais uma vez testado a sua capacidade de demonstrar um campeonato brasileiro da Série A com alguma satisfação do seu torcedor, porque até então a gente tem visto perdendo de tudo quanto é time um pouquinho mais forte, e a gente tem um confronto que tenha uma capacidade de testar o Bahia, testar o seu sistema defensivo, que é ridículo. Eu acho que será o melhor. A vantagem do Itabuna nessa partida será que o Bahia vai jogar com um time sub-20, o time dos moleques ali que jogou na última partida das oitavas de final e conseguiu fazer o seu papel, conseguiu vencer bem. Então os moleques têm aí mais uma chance. O Bahia vai com o time todo de guris, e é provável que os guris vão aproveitar essa chance, principalmente porque será a última rodada, é a última chance que eles têm de se aparecer para a equipe principal, para o Renato Paiva, para ver quem é que pode ser aproveitado e quem é que a gente vai ter que esperar uma próxima oportunidade. Será uma chance de ouro desses guris, e eu espero que eles aproveitem. Afinal, a gente precisa muito de gente competente
principalmente no setor defensivo, onde nós não temos zagueiros. Podemos dizer que não temos zagueiros, mas o Itabuna já mostrou competência no início do campeonato. Pode ser que tenha aí trabalhado essas questões que fizeram com que ele perdesse a chance de se garantir na próxima fase, e será uma chance dele também mostrar o seu futebol, resgatar aquele futebol do início e tentar vencer o Bahia e quem sabe sair com a classificação e desta forma se garantir como o adversário do próprio Bahia na próxima fase, que será muito importante para a cidade de Itabuna e também para o Itabuna Esporte Clube. Aí está aí, rasta, este foi mais um raio-x do adversário. Bora Bahia, bora Barruntos. Veloso, fui!